Oi, gente, tudo bem? Essa é uma videoaula sobre a poesia Praxis, uma vanguarda poética brasileira dos anos 1960 e que pretendia construir uma poesia social. Vamos começar? Então, olha só, 1962 é o ano que a gente afirma como marco inicial desse movimento chamado Poesia Praxis. É o ano em que o Mário Chame, essencialmente o líder desse movimento, publicou um livro chamado Lavra Lavra e também quando ele vai fundar, junto com outros poetas, a revista Praxis. Nesse livro, Lavra Lavra, o Mário Chame também vai publicar um pós-fácil chamado Manifesto Didático, que é considerado o manifesto desse movimento. O livro e o manifesto foram gestados antes, eles foram produzidos ali entre 1958 e 1961, quando Mário Chame ainda estava ali envolvido com o concretismo, quando o neoconcretismo, que é outra dissidência do movimento concretista, também estava se iniciando, mas como os textos só vieram a público em 62, a gente marca o movimento começando em 1962, tá bom? Bom, e o que é que pretende essa poesia praxis? O que é que significa esse nome praxis? Praxis vai vir do grego e é o equivalente em português a ação, conduta, vai gerar nossa palavra prática, em oposição também à teoria, tá? E a poesia praxis, ela pretende uma poesia que é ação. Isso num sentido ali bem próximo da filosofia marxista, que o Mário Chame admirava. Eles pretendiam que a poesia fosse uma ação capaz de transformar as estruturas sociais. Então, eles queriam uma poesia que fosse transformadora da realidade, tá? E aí, esse objetivo de ter uma poesia capaz de promover transformações sociais, ele começava a se formar com a ideia de uma poesia que pudesse ser acessível para todo mundo. E isso, no contexto brasileiro dos anos 1960, requeria uma poesia que, de novo, se estruturasse em versos e que pudesse circular através da oralidade, com a declamação. Por quê? Porque a gente vai ter uma parcela gigantesca de jovens e adultos analfabetos no Brasil na década de 1960. A gente vai ter aí mais de 35% da população, dependendo do ano, quase 40% da população, que não vai saber ler e escrever. Para quem o texto visual, que era o texto do concretismo, era um texto inacessível. Então, a primeira coisa que vai fazer com que o pessoal da poesia praxis tenha a poesia como uma prática social é reabilitar o verso, é usar novamente o verso para estruturar o texto e permitir que esse texto seja transmitido através da oralidade de uma pessoa para outra. O segundo fundamento que a poesia praxis propôs foi a pesquisa do vocabulário relacionado ao tema que o poeta pretendia desenvolver. Eles preconizavam a construção de um mapeamento linguístico, que envolvia não a pesquisa num dicionário, não uma pesquisa fria de gabinete, mas você ir em loco, nas práticas sociais, observar o que é que os profissionais, os trabalhadores, as pessoas envolvidas com aquelas práticas, qual é o vocabulário que elas usavam. E dentro dessa pesquisa, se concentrando principalmente nos verbos e nos substantivos, fazer as experimentações linguísticas, principalmente com substituições. Essas substituições podem ser de uma palavra por outra, podem ser às vezes de fonemas que vão trocar vão trocar as palavras e com isso trocam o sentido, tá? Para ficar mais claro, deixa eu te apresentar um texto muito interessante e no contexto que a gente tem hoje de insegurança alimentar extremamente relevante do próprio Mário Chame, a parábola do algodão e do pão. Vamos primeiro fazer uma leitura corrida para você observar o geral do texto e depois a gente vai analisando cada um dos versos, tá certo? Se uma mordida num chumaço de algodão, um arrepio. Se uma mordida num pedaço de pão, um não vazio. Se o chumaço no ouvido de um faminto, um som sentido. Se um sem sentido do faminto, um pedaço não mordido. Se o não vazio de um pedaço de pão, um bem mordido. Se o bom macio de um chumaço de algodão,
um mau sentido. O mau sentido do faminto, de pão vazio, com o sem sentido do vazio num algodão mordido. Olha como o campo do vocabulário, gente, é restrito, são poucas as palavras mobilizadas, mas olha como a substituição das palavras em estruturas semelhantes vai transformando os sentidos e vai ampliando, né, a ideia do texto e vai trazendo sutilezas muito interessantes, mas que não são necessariamente difíceis de se acompanhar. Vamos agora ver os procedimentos? Primeira proposta, né, que está ali na primeira relação entre condição e consequência, tá? A hipótese e a consequência dessa hipótese ser verdadeira, se ela se tornar verdade no mundo real. Se uma mordida num chumaço de algodão, um arrepio. Então, o poeta aqui preconiza, se uma pessoa morder, e aí não é apenas morder, né? Se ela engolir, se ela tentar preencher, vamos adiantar, o vazio do estômago dela com chumaços de algodão, o que é que ela vai ter? Ela vai ter um preenchimento? Não, ela só tem um arrepio. É um mal-estar, né? Mas, se no lugar disso a gente substitui a mordida num chumaço de algodão por uma mordida num pedaço de pão, o que a gente tem é um não vazio, um preenchimento. A fome, então, que promove esse vazio, vai ser substituída pelo preenchimento, pela saciedade. Se o chumaço no ouvido de um faminto, então vamos lá, não vamos desviar a função de um chumaço de algodão. E uma das coisas para as quais a gente usa um chumaço de algodão é para tapar os ouvidos, né? Se esse chumaço de algodão for usado para preencher não o estômago, mas o ouvido de uma pessoa faminta, o que a gente tem de efeito é um som sentido. O som não é ouvido, mas ele é sentido. A fome vai estar lá no corpo. Você pode não escutar o barulho que o estômago está fazendo de fome, mas ela está lá. Então, você tem esse sentir daquilo que estaria também provocando o som que você não vai escutar nessa hipótese. Mas vem então a proposta que é muito interessante, que sutileza inteligente. Se um sem sentido do faminto. A gente pode pensar esse sem sentido do não sentir nada, mas muito mais provavelmente o Mário Chami está falando de duas possibilidades aqui. O sem sentido de perder os sentidos, que é um equivalente a desmaiar. E quando as pessoas estão com muita fome, elas podem desmaiar. Ou então o sem sentido da alucinação, da perda da consciência racional. E a Carolina Maria de Jesus, uma escritora brasileira importantíssima, procura conhecer ela, uma mulher que passou a realidade da fome, ela vai falar em alguns dos seus textos sobre a perda de sentido racional em certas situações por causa da fome. Ela vai falar de pequenas alucinações visuais, pequenas alucinações auditivas, uma certa perda do sentido da razão, tá? E o que é que está provocando isso? Né? Um pedaço não mordido. Enquanto um som sentido é a consequência, o chumaço de algodão não vai impedir a pessoa de continuar sentindo, um pedaço não mordido é a causa desse sem sentido do faminto. Se o não vazio de um pedaço de pão, um bem mordido. Se o que a gente tem é o não vazio, e o não vazio a gente já viu que nesse texto é a saciedade promovida por um pedaço de pão, o que a gente tem é um bem, ou seja, uma coisa material que foi mordida, o pão. Se o bom macio, porque a maciez, a suavidade do algodão é boa, né? Se o bom macio de um chumaço de algodão, um mau sentido. Então, esse bem aqui, que é o chumaço de algodão, ele não consegue impedir a sensação ruim, embora ele traga uma sensação boa. A sensação que a gente vai ter se tentar preencher o vazio com ele, o vazio da fome, vai ser um mal que você continua sentindo. O mau sentido do faminto de pão vazio. Olha, o faminto de pão que continua vazio é o mal da fome, né?
com o sem sentido do vazio num algodão mordido. É lindo esse texto, e, gente, como é triste o fato de ele ser tão atual, né, nesse contexto em que a gente fala tanto sobre insegurança alimentar de uma parcela grande da população brasileira. Essa é a proposta da poesia praxis. E agora que você já conhece os dois fundamentos essenciais da poesia praxis e como eles conseguem se realizar num texto, vamos fazer aqui um treinamento com um exercício, tá? A gente vai ver uma questão de vestibular. A questão que a gente vai usar para essa prática é uma questão que caiu no vestibular da UNP, que é a Universidade Potiguar, Universidade do Rio Grande do Norte, no ano de 2013. Olha só, o comando, né, o enunciado, contextualiza a gente que o texto é um texto do Mário Chame, certo? E que esse é um texto que pertence ao movimento da poesia praxis. Escrito por Mário Chame, o poema está inserido em um movimento dissidente do concretismo, a poesia praxis, uma vez que. Então, ele quer aqui a justificativa para que esse texto possa ser considerado da poesia praxis. Então, nas alternativas, a gente vai ter que observar qual é aquela que vai apresentar características da poesia praxis e, se houver mais de uma, qual é aquela que é verdadeira a respeito do texto. As opções são: recorre ao uso da linguagem verbivoco-visual para tratar de práticas financeiras ilegais, valoriza a palavra, o verso e o ritmo ao fazer uma crítica social à vida moderna, abandona o sentido usual do termo porcentágio, exalta a palavra coisa, tratando-a como objeto do sistema capitalista, é marcadamente racionalista e exalta a monetização da vida. Qual será que é a resposta dessa questão? Antes de a gente tentar definir, vamos conferir o que diz o texto, que se chama agiotagem. 1, 2, 3. O juro, o prazo, o por, o cento, o mês, o ágio. Porcentágio. 10, 100, 1000. O lucro, o dízimo, o ágio, a mora, a monta, empréstimo, empréstimo. Muito, nada, tudo. A quebra, a sobra, a monta, o pé, o cento, a cota, haja nota, a agiota. Então, olha só, o texto vai se dividir primeiro para falar dessa pequena quantidade, 1, 2, 3. Essa pequena quantidade é o valor dos juros e também o prazo do pagamento. É o que se põe de cento a cada mês, o valor do ágio. E aí se forma a palavra porcentagem, combinando porcentagem e ágio. Depois a gente vai ter uma quantidade que vai, ao invés de se somando, vai se multiplicando, né? 10, 100, 1000, o lucro, o dízimo. Então, o que aparentemente ali está sendo cobrado no primeiro momento é uma taxa pequena, é um juro pequeno para se pagar em pouco tempo, mas o lucro disso aí vai ser gigantesco. O ágio, a mora, a monta, né, o montante num péssimo empréstimo. Péssimo para quem está pegando esse dinheiro emprestado, né? Porque para quem empresta, o lucro é alto. Por isso que, para quem pega o empréstimo, é muito. Para quem empresta, é nada. Para algumas pessoas, é tudo. Tudo a ponto de que a pessoa quebra financeiramente, né? Ela vai se desmontar financeiramente por causa disso. E aí, haja nota da quantidade de dinheiro, né? As notas que vão ser recolhidas pelo agiota. Então, voltando para as alternativas. Recorre ao uso da linguagem verbivoco-visual para tratar de práticas financeiras ilegais. A agiotagem é uma prática financeira ilegal. Só que a linguagem não é verbivoco-visual. Esse termo, gente, é um termo usado para designar as práticas do concretismo.
E a própria questão já estava anunciando para a gente que a poesia praxis é uma dissidente do concretismo. Então, a gente não pode usar um termo para falar da combinação de palavra, som e elemento visual, verbívoco visual, que é do concretismo, para falar da poesia praxis, fora a alternativa A. A alternativa B vai dizer que esse texto, né, ele é da poesia praxis, uma vez que valoriza a palavra, o verso, o ritmo, ao fazer uma crítica social à vida moderna. Aparentemente está chuchu, linda a afirmação, não tem nenhum erro. Então vamos ver quais são os erros das outras para a gente poder confirmar se esse daí é realmente o gabarito que a gente quer. Abandona o sentido usual do termo porcentágio. Olha, porcentágio não é uma palavra constituída e dicionarizada. É um neologismo que foi construído para esse texto. Então, ele não teria um sentido usual. Fora. Incorreto. Exalta a palavra coisa, tratando-a como objeto do sistema capitalista. Olha, o texto faz uma crítica ao lucro, então a gente poderia dizer que pelo menos uma crítica a certas práticas capitalistas ele vai ter, e quem lida com a palavra como sendo um objeto, uma coisa, é o concretismo, não é a poesia praxis. A poesia praxis lida com a palavra como um instrumento de transformação social. Então, incorreta também a alternativa D. E a alternativa E diz que é marcadamente racionalista esse texto, e não é um texto em que a gente observe a função emotiva da linguagem, por exemplo, e que exalta a monetização da vida. Olha, é um texto que tem críticas a práticas capitalistas, então ele não vai exaltar a monetização da vida. Realmente, a resposta vai estar lá na alternativa B de bola, ok? E é isso, pessoal. Essa é a poesia praxis. Eu espero que essa videoaula tenha ajudado você. Bom estudo, um beijo e até a próxima.